Olá, estamos juntos novamente para o nosso programa Terra, Meu Amor. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é um entusiasta, um ativista, um realizador. Eu estou falando de Pedro Ivo, da Terra Azul. Como sempre, antes de apresentar o currículo do Pedro Ivo, seja bem-vindo, meu querido amigo. É uma alegria ter você aqui comigo nesse momento, conosco. Eu sempre começo o nosso programa, Pedro Ivo, trazendo um poema. E hoje eu escolhi um poema de uma música da MPB. Eu vou trazer a letra, porque eu acho que tem tudo a ver com a abordagem que a gente vai fazer. E é a música Sal da Terra, do Beto Guedes. Que às vezes a gente escuta, a melodia é linda, mas a gente não presta atenção na letra. Então eu vou ler a letra para nos inspirar hoje. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Eu falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Tempo, eu quero viver mais 200 anos. Eu quero não ferir meus semelhantes. E nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, o sal da terra, a paz na terra, o sal da terra, que é o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Então é isso que você vem tentando fazer, né, Pedro Ivo? Construir a vida nova, né? Transformar esse mundo num mundo de amor, de paz, de harmonia. Antes de a gente começar, eu vou ler o seu mini currículo. Eu sempre tenho dito que os mini currículos que eu apresento para os telespectadores, às vezes eu coloco um oceano num dedal. Então, mas é o jeito. Então, Pedro Ivo Batista é socioambientalista, educador popular, fundador e coordenador da Associação Alternativa Terra Azul, membro da TEIA da Carta da Terra Internacional, Brasil, assessor parlamentar do Senado Federal, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente, ele é ex-secretário do Meio Ambiente de Fortaleza, ele é um cearense, um filho daquela terra do sol maravilhosa que eu adoro. Pedro Ivo, alegria ter você aqui com a gente hoje. E eu vou começar perguntando para você, Pedro, nós somos o sal da terra, então o que nós podemos fazer para implementar essa Carta da Terra, esse documento tão importante para toda a humanidade, ainda mais nesse momento? Regina, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui com você, falando para todos e todas que estão nos assistindo agora. E olha que coisa bacana, deu até vontade de cantar, né? Porque essa música do Beto Guedes, ela é atualíssima. Como ela é uma música profética, porque ela já tem muitos anos, e como ela continua atual. Nunca precisamos tanto ser o sal da terra. Nunca a terra está precisando tanto dos filhos e filhos dela, para tentar reverter essa situação que nós estamos vivendo hoje. E também quero te dizer como é apropriado esse nome do teu programa, Terra, Meu Amor. O amor é a força mais incrível, mais poderosa de todos os seres, não só da humanidade. A gente imagina que só nós amamos, mas não, há um amor sublime de todos os seres, do que a Carta da Terra chama de comunidade de vida. E a gente tem que declarar o nosso amor todos os dias, todas as horas, todos os momentos a esse nosso planetinha, que é a nossa mãe, né? E ainda mais agora que estamos fazendo 20 anos de Carta da Terra, esse ano agora, um documento tão importante, também muito profético, também muito avançado,
e que serve de referência, deve servir de referência para todos nós, né? Ainda mais nesse momento em que o mundo vive dias difíceis, não só pela pandemia, mas também porque alguns lugares do mundo, entre eles o Brasil, forças conservadoras, forças retrógradas, ganharam as eleições e administram os países de uma forma como se vivêssemos na época da Idade Média mais retrógrada, né? Então, que a gente seja aqui um dia, que seja um programa, um momento produtivo, que a gente possa aqui ficar declarando o nosso amor à nossa terra, à nossa mãe. Pedro Ivo, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E realmente você tem razão quando você traz que a Carta da Terra ela é um pacto ético planetário, né? Ela é um cabedal de princípios e de valores para que a gente possa desenvolver uma nova relação entre o ser humano e a natureza. E, assim, eu vejo que, mais do que nunca, nós que acreditamos nesse documento temos um papel muito importante para desempenharmos na disseminação do conhecimento dos conteúdos da Carta da Terra. Você poderia discorrer um pouco sobre esses conteúdos, por favor? Pois não, Regina. Eu quero primeiro falar do que está já inserido no preâmbulo. Já no preâmbulo, a Carta da Terra trabalha com 3 elementos que eu acho fundamental para a gente refletir sobre eles. Primeiro, que a Terra é o nosso lar. Isso é, ao mesmo tempo, simples e profundo. É claro, e eu acredito que existem outros seres em outros planetas. É uma questão muito pessoal, mas nós não os conhecemos, nem temos como sair para lá nesse momento. Então, o nosso lar é a Terra. E a Carta da Terra, então, reforça essa visão planetária de uma nova cidadania, de uma cidadania planetária. Portanto, nós devemos agir como filhos e filhas da Terra, e devemos nos comprometer com uma nova ética, que é a ética do cuidado, e que é uma ética que envolve todos os seres viventes como sendo fundamentais para o equilíbrio da nossa casa comum, da nossa pátria-mãe, da nossa mãe, a Terra. Outro elemento importante que já fala no preâmbulo, que eu considero fundamental, é a situação global. Então, o documento da Carta da Terra, ele tem essa visão de um pensamento global. É claro, para dar um exemplo, que a Amazônia, a parte da Amazônia brasileira é do Brasil e nós temos soberania sobre ela. Mas nós não podemos deixar de considerar que a Amazônia, como os outros biomas brasileiros, também estão conectados com o conjunto do planeta, com o conjunto dos ecossistemas, e que, portanto, nós também devemos pensar como agir no local para agir também no global. Então, isso está muito evidente, ainda mais agora, numa pandemia. Como a pandemia se espalhou rapidamente? Porque nós estamos hoje num mundo interconectado, um mundo que é global. E o terceiro elemento do preâmbulo, que eu gostaria também de ressaltar, é que a Carta da Terra fala de desafios para o futuro. Isso que todos nós, ambientalistas, tantos falamos, né? Qual seria um sinônimo ou um resumo do que é a sustentabilidade? É deixar pelo menos o planeta, pelo menos nas condições que nós recebemos para as futuras gerações. Então, a proposta da Carta da Terra pensa nas futuras gerações, não só na comunidade de vida que está agora, no presente, ou no que esteve no passado, mas dos que nem ainda nasceram. E isso é um elemento muito novo para a gente imaginar uma visão de mundo. Perfeito, Pedro Ivo. Eu acho muito importante isso que você traz, esse olhar, né, que integra a percepção do planeta Terra como um todo e a nossa responsabilidade nessa cidadania planetária
para desenvolver uma ética de cuidado no local onde nós estamos. Então, essa máxima de pensar globalmente, mas ter presente de que o nosso compromisso e a nossa responsabilidade é de uma ação local. Então, aí eu gostaria de conversar com você sobre o primeiro princípio da Carta da Terra, que trata justamente disso, né? Respeitar e cuidar da comunidade de vida, porque isso, a meu ver, tira a gente desse olhar antropocêntrico e abre justamente para aquilo que você trouxe no primeiro momento, esse amor que integra todos os seres numa grande irmandade. Como é que a Carta da Terra vê a implementação desse primeiro em princípio? Olha que coisa legal que você levantou agora, né? Você primeiro falou da responsabilidade, que é um outro elemento que está lá no preâmbulo, muito claramente, da Carta da Terra, que nós devemos ter responsabilidade universal sobre o conjunto do planeta. Isso dá a nós, cidadãos e cidadãs, também uma corresponsabilidade. Não adianta a gente só cobrar dos governos, só cobrar das empresas, só cobrar do Estado. Devemos também fazer isso, mas nós temos que ter essa responsabilidade compartilhada, claro, cada um no seu nível. Um nível individual é diferente, né? Você sabe, do nível de quem está gerindo o Estado. E esses quatro elementos do preâmbulo traz de cara os principais princípios, quatro, e um deles você falou, que é respeitar e cuidar da comunidade de vida. Aqui tem dois conceitos especiais, chaves para a gente entender os novos paradigmas. O primeiro deles é o conceito do cuidado. Esse conceito foi desenvolvido por tanta gente boa, e em especial por Leonardo Boff, que escreveu vários livros sobre ele. E a Carta da Terra é muito enfática. Nós devemos usar a categoria cuidado. Por que a categoria cuidado? Porque quem não cuida, não ama. O amor, ele é ao mesmo tempo amplo, pleno, mas ele também é caracterizado por gestos singelos. Se eu amo alguém ou se eu amo alguma coisa, eu cuido daquilo. Essa é uma visão muito importante, porque joga nós, principalmente nós da humanidade, a humanidade em si, como os cuidadores do planeta, do universo. Numa visão judaico-cristã, por exemplo, né, essa imagem já está lá em Gênesis, quando o ser humano é colocado no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar, para ser jardineiro. E quem cuida não pode depredar, não pode destruir, não pode tratar mal. Em outras tradições também, essa questão do cuidado ela aparece muito no budismo, junto com a compaixão, né, que é um amor incondicional por todos os seres. Então, essa categoria cuidado, ela é uma pedra de toque fundamental. E a gente deve conjugar o verbo cuidar no nosso cotidiano. A segunda, outra grande questão da Carta da Terra, e que você já pontuou bem, é que há um rompimento com o antropocentrismo. Né? Toda a ciência cartesiana, ela é importante, nós não podemos negá-la, porque faz parte da nossa história, mas ela hoje precisa ser evoluída, superada. E essa categoria de comunidade de vida presente na Carta da Terra supera essa visão. Sim, e nesse sentido, Pedro Ivo, eu vejo o seguinte, que a Carta da Terra, ela tem uma amplitude e ela pode ser um instrumento fundamental para o enraizamento da Agenda 2030 da ONU, os ODS, né? Porque ela justamente tem uma abrangência de olhar dessa ética de cuidado que perpassa não apenas o cuidado com a nossa própria espécie humana, mas também um cuidado com toda a comunidade de vida, né, Pedro Ivo? Exatamente. Você poderia comentar sobre isso? Claro, exatamente. A comunidade de vida representa todos os seres que estão em conexões, que estão em integração, como dizia a filosofia grega antiga. Nós somos uma Gaia, nós vivemos na Gaia, e a Gaia tem vida. Hoje não se trabalha mais com essa ideia de separação
reino animal, o reino vegetal, isso é tudo interligado, né? E por essa ideia de cuidado da comunidade de vida, desde o mais pequenino dos seres, os vírus, os micróbios, etc., não é à toa que temos a pandemia aí, porque cuidamos mal disso, a mesma nós, seres humanos, os nossos semelhantes, a nossa diversidade cultural, de orientação sexual, de etnias, etc., né? E essa visão possibilita que a Carta da Terra seja o grande instrumento filosófico, ético, moral, para a implementação do desenvolvimento sustentável. Já era na época da Agenda 21. Sim. Justamente ela iluminava a Agenda 21. E agora, mais do que nunca, ela ilumina os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são formas práticas. E a Agenda 2030, que é a sucedânea da Agenda 21, né, até o nome é o mesmo, só a data que mudou, é a materialização dos ODS até, como diz, no ano 2030. E a Carta da Terra ilumina todo esse processo. Eu acho importantíssimo isso que você está trazendo, e eu me lembrei agora do Chico Mendes, quando ele dizia o seguinte, que ecologia sem justiça social e econômica é jardinagem. Ou seja, nós temos que realmente ter essa visão da ecologia como essa oportunidade inclusiva de uma polis, de uma política planetária, de uma atitude planetária. E como você é um homem que trabalha também ligado à política, você já foi secretário, você trabalhou, você foi assessor da Marina Silva, inclusive, trabalhou durante muito tempo na rede, nessa questão, e trabalha ainda nessa questão dessa construção de uma visão ecológica, eu te pergunto, como que nós vamos construir essa consciência de cidadania, que seja uma cidadania que protagonize, Pedro Ivo, que seja protagonista desse mundo de harmonia, de solidariedade e de sustentabilidade que nós desejamos ver na humanidade? Legal, Regina. Primeiro, assim, nós já temos todas as ferramentas que comprovam a importância da ecologia. Então, não é falta de ciência, não é falta de filosofia, não é falta de organismos internacionais e instituições, há muitas instituições. Claro que sempre a gente pode melhorar isso, mas falta para que a ecologia passe a ser uma agenda fundamental de políticas públicas, vontade política. Por isso que é importante a gente se meter na política para levar os valores e os princípios da ecologia. A ecologia jamais deveria ser separada da economia. As duas palavras, até se você analisar na epistemologia delas, da palavra, ela tem muita semelhança. Uma cuida da casa, outra ordena a casa. Então, não é tipo aquele ditado que Deus uniu, o homem não pode separar. E a sociedade hegemônica do pensamento linear cartesiano separou. Então, hoje, quando você fala de clima, você está falando também de economia, porque você precisa sair da economia intensiva de carbono para uma economia de baixo carbono. E isso se decide na política. Então, a sustentabilidade requer que tenha políticas públicas para alcançar a sustentabilidade. Primeiro, é preciso ter uma visão de Estado. O Estado, para ser sustentável, ele precisa ser um Estado de bem-estar socioambiental. Isso que você falou. Não há como separar a ecologia do social. Não existe coisa mais antiecológica do que a desigualdade social. Os seres humanos também são parte da natureza. E se há um ser humano oprimido, se há um ser humano passando fome, passando miséria, processo desse sistema que tem uma desigualdade social inerente, isso não é sustentável. Ao mesmo tempo que não é sustentável derrubar floresta,
destruir as espécies animais, a fauna, a flora. Então, isso que você falou é fundamental. Isso é uma contribuição brasileira, uma contribuição muito especial do Chico Mendes. Antes dele não tinha essa visão socioambientalista. Hoje não é mais possível separar a ecologia do social, porque com o conceito de sustentabilidade essas coisas estão integradas. E para isso precisa de um Estado que pense nessa, que tenha mecanismo para isso, que eu chamo de Estado socioambiental. Pedro Ivo, eu acho muito importante isso que você está trazendo, essa reflexão, porque isso nos remete também a uma outra consciência do que é ser político, né? Que existe, ser político não quer dizer ser ideológico. Por exemplo, se eu cuido na minha alimentação, por exemplo, né, que é uma coisa básica, eu escolho o alimento que eu vou comprar, eu compro de um produtor rural. Essa cenoura que eu estou comprando, essa berinjela que eu estou comprando, é um ato político. Por quê? Porque ela está determinando rumos e ela está me colocando como cidadã diante do Estado numa visão de relação entre o Estado, a terra, eu como ser política. Então, eu vejo que a ecologia, esse olhar ecológico que a Carta da Terra nos propõe, ela é, como Ulisses Riedel traz muito bem, superior a qualquer ideologia. Ulisses Riedel sempre gosta de dizer que não há ideologia superior à solidariedade. Então, quer dizer, nenhuma ideologia pode, por exemplo, nos impedir de tratar de questões de Estado, como a questão da fome, como a questão da gestão das águas, como a questão da inter-relação entre o ser humano nos seus diferentes biomas. Você poderia comentar isso que eu acabo de trazer? Olha, Regina, essa é uma pergunta e uma afirmação muito moderna e muito importante. Cazuza nos dizia, ideologia eu quero uma para viver. E é claro que nós queremos ter ideologia, mas ideologia demais atrapalha. Parece uma contradição, mas é isso que você falou. Porque acima das ideologias devem estar os valores e os princípios. Então, a questão ecológica, a questão da cultura de paz, do pacifismo, ela está acima dos valores ideológicos. Elas são valores intrínsecos da humanidade que devem ter em qualquer ideologia. A luta contra o racismo é de que ideologia? É da esquerda, é da direita, é do centro? Em absoluto, ela é uma questão universal. Deve ser combatido de forma universal. Ninguém pode justificar ideologicamente o racismo, ou a homofobia, ou a destruição da natureza. Não tem justificativa ideológica, nem de direita, nem de qualquer coisa. Então é muito importante isso que você falou. A gente tem que se mover muito menos pela doutrina e muito mais pelos valores. Essa acho que é a modernidade da nova política e que leva a ecologia com consequência. Sim, Pedro Ivo, e nesse sentido, trazendo aquilo que você colocou antes, que é justamente a realidade do mundo atual, e que nós estamos vivendo retrocessos, né? Daqui a 30 anos vamos estudar esse momento planetário nosso, em que nós nos dividimos ideologicamente, né? E não podemos esquecer de que essas pessoas que estão ocupando cargos nos diferentes estados do mundo, estão ali eleitas democraticamente pelos cidadãos e cidadãs. Né? Não importa se foram por fake news, não importa, as pessoas têm que ter uma consciência, um pensamento reflexivo, que traga a elas uma autonomia, uma independência, uma liberdade, para que elas não sejam massa de manobra desse tipo de informação, né? Mas eu gostaria de trazer isso também, assim, que existem valores que estão acima
dessas querelas ideológicas, né? Então, eu estou percebendo a Carta da Terra como sendo vamos dizer assim, um enunciado, uma ferramenta importantíssima através dessa abrangência da ecologia, dessa inclusão da ecologia, né, que ela considera a teia da vida e todos os seres humanos, independentemente de crença, de credo, de raça, de etnia, é uma convergência pela vida, né? E a vida funcionou assim. Tanto é que toda a expressão resiliente é uma expressão que é uma síntese do diálogo entre os diferentes, né? Que transforma e empodera você cada vez mais para estar diante dos desafios e ter respostas para eles. Então, eu queria ir nesse sentido, trazendo a questão de um princípio da Carta da Terra, que eu acho fundamental hoje em dia, que é democracia e cultura de paz, e não violência. Isso. Né? É o quarto princípio, democracia, não violência e paz, né? São 4 grandes princípios: o respeito, respeitar e cuidar da comunidade de vida, que nós já comentamos aqui, integridade ecológica, que também nós já falamos, embora não tenhamos citado especificamente, justiça social e econômica, também falamos quando eu disse economia e ecologia não pode se separar, e a democracia, não violência e paz. Exatamente, há valores universais. Eu não estou aqui para o nosso telespectador não imaginar que eu não tenho ideologia. Eu tenho sim, tenho lado sim. E é importante ter, mas o que nós queremos dizer é que nem tudo se resume aos mecanismos ideológicos. Há outros elementos da vida. Isso tem a ver muito, né, Regina, com a teoria da complexidade, o pensamento complexo, que é o pensamento que tem tudo a ver com o sistema de vida, onde a Carta da Terra se coloca, ele vai além dos dogmas, né? Então, existe mesmo valores que devem estar acima das ideologias. Com certeza, a democracia, a não violência e a cultura de paz fazem parte desse quesito, né? Porque a democracia é o que nós temos de mais avançado, e ela sempre vai ser modificada, reformulada, melhorada. Eu gosto muito, e a rede de sustentabilidade fala muito disso, que é necessário democratizar a democracia. Hoje a nossa democracia que está sendo atacada, somente no Brasil, mas a gente tem que ter a consciência que a democracia precisa ser melhorada, não só para os humanos, mas para a comunidade de vida, né? A não violência e a paz, poxa, é fundamental para todos nós, né? Sim. Onde há violência, só gera violência. Como dizia o Gandhi, não há caminho para a paz é o caminho. Então, quando a Carta da Terra questiona todo o artefato nuclear, as armas nucleares, e propõe que se pense um mundo não belicista, muita gente pergunta, mas se os Estados Unidos têm e o Brasil não tem, o Brasil fica numa situação de inferioridade. Não, ao contrário. Se o Brasil não tem, se cada vez mais países não têm, cria um constrangimento ético para os que têm retirar as armas nucleares. Então, a paz precisa de uma cultura, de uma convivência, inclusive de uma comunicação. Nós somos muito agressivos, precisamos ter mais amor ao próximo no cotidiano e nas coisas simples. E nas coisas simples envolve também a comunicação entre nós no nosso dia a dia. Sim, Pedro. Inclusive, eu estava entrevistando num outro programa o Daniel Balaban, e ele dizia que hoje o mundo gasta $1 trilhão em armamentos, né? Então, você veja bem que paradoxo. Ao mesmo tempo, nós temos 690 milhões de pessoas em situação de risco alimentar, passando fome. Então, quer dizer, há um desequilíbrio, né? Então, quer dizer, partindo do pressuposto de que a paz é um equilíbrio dinâmico e sistêmico e complexo, como você muito bem pontuou, então, quer dizer, faz parte de um processo de sensibilização, de educação e de vontade política dos estados também enunciarem que valores nós vamos defender
para a comunidade de vida. E eu vejo a Carta da Terra como sendo um instrumento muito forte nesse sentido. Mas como nós podemos expandir essa consciência, Pedro? Pois eu acho que a Carta da Terra, ela traz esses elementos. E esse ano, o ano dos 20 anos da comemoração, o mote de todo o processo nosso foi do pensamento à ação, que é justamente a sua pergunta. Como agir? Nós devemos agir no macro e no micro. No macro é exigindo políticas públicas, exigindo que o Estado, que os governos, que os parlamentares cumpram o seu papel e defendam o nosso planeta, a partir, inclusive, de uma realidade local, né? Isso que está hoje em falta no Brasil. Estão invadindo terra indígena, estão invadindo unidade de conservação, estão fazendo queimadas criminosas, principalmente nesse período de verão, que o fogo se alastra para depois fazer pasto. Nós temos, então, que agir nesse sentido político, como você falou, no sentido aristotélico. Olha, pessoal, no sentido aristotélico, política é uma coisa fundamental do ser humano. O ser humano é um ser político. Nós não estamos confundindo isso com política partidária, que é outra esfera. Que quem quiser se engajar, deve se engajar individualmente. Mas nós estamos falando de política em geral. E no micro, nas nossas atitudes, nós podemos fazer muita coisa nesse sentido. Coisa simples, recolher o lixo, não deixar poluir o nosso riachozinho, não deixar, cuidar das plantas, ter uma forma de produção e consumo sustentável individual também, buscar um alimento saudável, vamos eliminar o agrotóxico do nosso dia a dia. Nós podemos fazer também. Aqueles que têm condições devem fazer, e os que não têm, entra o Estado para protegê-los e tirar, né, o veneno da base de alimentação dos brasileiros e brasileiras. Então, acho que é no macro e no micro que a gente tem que fazer. E a educação, né? Não posso esquecer isso. Sim. Não existe nada, não existe sustentabilidade, não existe justiça social, não existe democracia se o povo não tiver acesso universal, gratuito e de boa qualidade à educação. É o centro da nossa preocupação. Sim, Pedro, perfeito. E você sabe que lá na Unipaz, a Universidade da Paz, ela é uma afiliada da Carta da Terra Internacional, né? E nós estamos trabalhando justamente essa nossa missão de educação para a paz, para justamente a construção dessa cultura de paz, né? Convergente com a União Planetária também, com a TV Supre. Então, nós sabemos... Eu sou um fã da Unipaz e sou um fã da União Planetária. Eu acho que essas são instituições de novo tipo, dos novos paradigmas. É isso que a humanidade precisa, que se prolifere cada vez mais esse tipo de ação, porque isso, na prática, é desenvolver a Carta da Terra, é desenvolver tecnologias e visões educacionais mais benfazejas para todos os seres, inclusive para nós humanos, né? Fundamentalmente. Sim. Sim, e Pedro, infelizmente o nosso tempo já está se acabando, mas eu gostaria de deixar para você transmitir aqui para os nossos telespectadores como que eles podem aprofundar, conhecer melhor, se familiarizar com os princípios da Carta da Terra. Você poderia compartilhar isso com os nossos telespectadores? Claro, primeiro nós agora temos a Carta da Terra Rede Internacional, que a Regina acabou de citar. A Unipaz é filiada à Rede Internacional, a Terra Azul também. Criamos a rede brasileira, que é a T, que também a Unipaz e a União Planetária e a Terra Azul também participam. Vocês podem entrar no site da Carta da Terra, ler o documento, se comprometerem, que há um espaço também, não só para instituições, mas para indivíduos, né? E praticar a Carta da Terra no dia a dia, através desses conceitos, pondo em dia, no seu dia a dia,
de consumo consciente, de uma produção mais sustentável, de uma nova visão com o mundo. Domingo agora foi o Dia Mundial dos Animais, né, em função do Dia de São Francisco, né? Também não pode se falar de São Francisco sem falar em Santa Clara. Eles são os arquétipos do equilíbrio de gênero, no meu entender, Santa Clara e São Francisco. E nós comemoramos o Dia dos Animais, nos comprometendo a não infringir a eles sofrimentos, né? E coisa simples, a adoção de um animal, isso tem a ver com a Carta da Terra? Sim, tem a ver com a sustentabilidade? Sim, tem a ver. Ah, eu posso ter uma minhocasa na minha casa, um minhocário, eu posso fazer uma pequena horta, eu posso reciclar. Então, é por aí. É também, como dizia o Fritjof Capra, no micro, na revolução micro, tem a revolução macro, que a gente conhece bem, mas tem uma revolução micro, porque a mudança está na gente, está dentro de nós. Se ela não nos atinge individualmente, ela também não vai nos atingir coletivamente. Então, é uma coisa casada. Uma atitude individual de cada um de nós, junto com a atitude coletiva para transformar o mundo num mundo sustentável. Pedro, Ivo, quero te agradecer esse nosso encontro, quero aproveitar você trazer essa metáfora desse casamento e de São Francisco e Santa Clara, para dizer que também talvez a gente possa se inspirar nesse arquétipo, né, desse casamento sagrado e realizar em nós como cidadãos e cidadãs, trazendo a nossa mente e o coração na ação, nos comprometendo na ação com essa visão de que ser político não é uma escolha ideológica partidária, mas ser político é pertencer à polis, né? A essa cidade-mundo, essa cidade planeta Terra, né? Essa nossa terra, nosso amor, que o Beto Guedes diz, vamos precisar de todo mundo. Então, mãos à obra, obrigada a você, Pedro Ivo, obrigada a você, nosso telespectador, e até o nosso próximo encontro.